A escuridão não era apenas ausência de luz, era algo mais pesado, mais vivo, como se o céu tivesse se fechado sobre o mundo não por nuvens, mas por uma espécie de véu que não refletia, não absorvia, não permitia que a luz sequer tentasse atravessar. Era o tipo de noite em que o silêncio não era silêncio, mas um eco vazio, um buraco que a mente tenta preencher com o som de sua própria respiração. E naquela noite, em um vilarejo esquecido no meio do cerrado brasileiro, onde os rios secavam antes da estação chuvosa e os moradores contavam histórias de coisas que não deveriam ser vistas, algo despertou. O nome do lugar era São José do Pico, um nome sem graça, como tantos outros no interior do Brasil, mas que com o tempo passaria a ser lembrado por algo que ninguém ousava pronunciar em voz alta, pelo menos não por mais de 2 vezes. Aos poucos, os habitantes do povoado começaram a notar mudanças. Os cães não latiam mais à noite, os pássaros desapareciam antes do pôr do sol e os meninos que brincavam nas margens do rio Cipó começavam a falar de um homem de olhos sem pupila que caminhava entre as árvores, sem som, sem sombra. Mas ninguém acreditava. Até que o velho José Luiz, que havia trabalhado como ajudante de pedreiro na construção da igreja do lugar, foi encontrado na mata, deitado de costas, os braços abertos como se tivesse feito uma oferenda. O rosto estava pálido, mas não de medo, de uma calma tão absoluta que parecia não pertencer a um ser humano. Os olhos estavam abertos, fixos no céu. E no chão ao lado havia uma marca, um círculo perfeito de cerca de meio metro de diâmetro, como se algo tivesse pousado ali com precisão cirúrgica. A terra estava comprimida, mas não quebrada. Não havia pegadas nem rastros, só o círculo. O padre Domingos, homem de poucas palavras e mais medo, rezou uma missa de 7º dia na capela, com as velas acesas, mas o ar dentro da igreja ficou tão pesado que ninguém conseguiu rezar em voz alta. A única coisa que se ouviu foi um ruído, um sussurro baixo, como se alguém estivesse falando com a voz distorcida, vinda do teto, do altar, das paredes. Quando o padre subiu ao altar para pegar a Bíblia, viu que as páginas estavam todas em uma língua que ele não reconhecia. Não era latim, não era português. Era algo que parecia se mover sozinho, como se as letras fossem vivas, se retorcessem, se alçassem em espirais que o faziam sentir náusea. Foi então que o jovem Rafael, um estudante de geologia que havia chegado ao vilarejo para fazer uma pesquisa sobre a formação do solo na região, começou a notar os detalhes. Ele não acreditava em fantasmas, não acreditava em demônios. Era um homem de ciência, com um coração frio, mas curioso. E quando o corpo do velho José Luiz foi levado para o hospital de Cuiabá, o único lugar com câmara mortuária, Rafael foi até lá, mesmo sem autorização, com um documento falso de investigação do Instituto de Geociências. No necrotério, o corpo estava em um compartimento selado, com temperatura baixa, como se fosse preservado. O legista, um homem de rosto cansado e olhos vermelhos, olhou para Rafael e disse apenas: "Ele não morreu de causa natural, não morreu de nada que eu conheça." "O que quer dizer com isso?" perguntou Rafael, tentando manter a voz firme. "Ele morreu de falta de tempo." O legista apontou para o relógio no pulso. As células do corpo estão desaceleradas, como se o tempo não tivesse passado nele, como se ele tivesse sido parado, e não foi só o corpo. O cérebro está organizado de um jeito que não existe na anatomia humana. As sinapses formam padrões, como se fossem uma rede de comunicação, mas não é humana. Rafael sentiu um frio que não vinha do ar-condicionado. Ele pediu para ver as imagens de ressonância. Quando as vistas apareceram no monitor, ele quase vomitou. O cérebro do velho José Luiz não era um cérebro humano, ou pelo menos não como o conhecíamos. As camadas tinham um padrão de dobramento que não se encaixava em nenhuma anatomia conhecida. E no centro da imagem havia uma estrutura que parecia um cristal em forma de estrela de 5 pontas incrustada no tálamo. O cristal emitia um brilho leve, como se fosse feito de luz, mas não era luz. Era algo que não deveria existir. Isso não pode ser natural, sussurrou Rafael. "Não é", respondeu o legista.
E não foi só ele, há um padrão. Todos os corpos que foram trazidos aqui desde o início do mês. Todos têm isso, um cristal, um sinal, e todos morreram no mesmo dia. Um dia que não deveria existir. A que dia? O dia que não tem nome. Na manhã seguinte, Rafael voltou ao povoado. A cidade estava diferente. Não era só o silêncio, era a forma como as pessoas olhavam. Olhos fixos, sem expressão. Ninguém sorria. Ninguém falava de mais de 3 palavras. E no centro do povoado havia uma nova construção. Uma estrutura redonda de metal escuro, com um tamanho que não combinava com o tamanho do terreno onde fora erguida. Era como se tivesse sido colocada ali de repente, sem aviso. As paredes eram lisas, sem janelas, sem portas. E em seu centro, um buraco circular, com um diâmetro exato de 1,78 metros, exatamente o diâmetro do círculo encontrado no chão ao lado do corpo do velho José Luiz. Rafael tentou se aproximar. Quando deu 3 passos, sentiu um peso no peito, como se o ar tivesse se tornado mais denso, como se o mundo estivesse se fechando ao redor dele. E então ouviu, não um som, um pensamento. Não era em sua cabeça, era vindo de fora, como se algo estivesse pensando dentro da sua mente, com a voz de uma criança, mas com a profundidade do universo. E você veio ao encontro, não foi por acaso. Rafael parou, o coração disparou. Ele tentou gritar, mas a voz não saiu. Só um som seco, como um sussurro de folhas secas. E não tenha medo, disse o pensamento. Você foi escolhido, porque você escuta, porque você vê, porque você quer saber. Quem é você? Rafael conseguiu sussurrar. E nós não temos nome, nós somos o que está além da linguagem. Nós somos o que está além do tempo. Nós somos o que vive no espaço entre as estrelas, onde os sonhos se perdem. O corpo de Rafael tremera. Ele queria fugir, mas não conseguia mover as pernas. O chão parecia estar se dissolvendo, se transformando em algo que não era terra. E então, na frente dele, o buraco no centro da estrutura se abriu, não com movimento físico, não com som, apenas apareceu. Dentro do buraco não havia escuridão, não havia luz. Era algo que não era nem uma coisa nem outra. Era uma presença que não se encaixava no que a mente humana conseguia perceber. E lentamente algo começou a subir. Não era um ser, não era uma forma, era uma sensação, uma dor no cérebro, como se 1000 agulhas fossem inseridas no ponto mais sensível do pensamento. E ao mesmo tempo, uma paz tão profunda que fazia a alma tremer de medo. Rafael tentou fechar os olhos, mas não podia, os olhos estavam fixos, e então viu. Ele viu o universo como nunca vira antes, não como uma expansão de estrelas, mas como um tecido vivo. Um tecido de fios finos, conectados por nós que não eram nós, mas sim estruturas de pensamento. E em cada nó havia um nome que não era escrito, mas sentido. E um dos nós era ele, Rafael, e o nome era o mesmo que ele tinha, mas também era outro, e outro, e outro. Como se ele tivesse existido em 1000 mundos, em 1000 formas, em 1000 tempos. E você está nos lembrando, sussurrou o pensamento. Você está nos lembrando de que existimos. E então Rafael entendeu. Não era o mundo que havia sido invadido, era o contrário. Eles tinham estado aqui o tempo todo, em todos os cantos, nos sonhos, nas paixões, nas dores, nos momentos em que a mente humana tentava explicar o inexplicável. Eles não tinham vindo, eles eram. E o que chamávamos de milagre, de demônio, de fantasma, era apenas o eco de sua presença. O ser ou aquilo que era não era feito de carne, nem de energia, era feito de memória, de esperança, de dor. Era o que sobreviveu ao fim do tempo, era o que sobreviveu ao fim do cosmos. E agora, com o tempo humano chegando ao fim, eles estavam acordando. E nós não queremos destruir você, disse o pensamento. Nós queremos que você entenda, que você se lembre, que você nos aceite. Rafael tentou gritar, tentou correr, mas não podia. Sua mente estava se abrindo, como se algo dentro dele estivesse se desfazendo e algo novo estivesse entrando. E enquanto a dor aumentava, ele sentiu o que era ser infinito, sentiu o que era ser todos os seres, sentiu o que era o que não tem nome.
No mesmo instante em que seu corpo caiu no chão, o povoado de São José do Pico se transformou. As casas se dobraram como papel, os telhados se desfizeram em pó. As árvores se curvaram não pelo vento, mas por uma força que não era física. E no centro da estrutura o buraco se fechou, mas não completamente. Porque no chão onde o corpo de Rafael estava, uma nova marca se formou, um círculo, um novo círculo, mas dessa vez com 5 pontas, uma estrela, e dentro da estrela um ponto de luz que pulsava como se fosse um coração. E no mesmo instante, em uma cidade distante, um menino de 10 anos acordou com um nome na boca, um nome que não era dele, um nome que nunca havia sido escrito, um nome que era o nome de tudo, um nome que não podia ser pronunciado. O nome era Elis. Naquela noite, em Cuiabá, um técnico de laboratório que havia trabalhado no necrotério foi encontrado morto. O rosto estava aberto como se tivesse sido espremido, mas não havia sangue, só um líquido espesso, incolor, que escorria dos olhos, das orelhas, da boca. E nas paredes da cela onde ele foi encontrado havia uma escrita, não com tinta, com algo que parecia se mover, e dizia: "Estão voltando." E no mundo inteiro, em milhares de casas, em milhares de quartos, em milhares de cabeças, milhões de pessoas acordaram com a mesma sensação, como se algo tivesse entrado, como se algo tivesse se ligado. E em cada um uma nova lembrança, uma lembrança que não era sua, uma lembrança que nunca deveria ter existido. Porque o que há no espaço entre as estrelas não é vazio, é habitado, e eles estão esperando, esperando pelo momento certo, esperando pelo momento em que o medo humano se tornar compreensão, esperando pelo momento em que o humano olhar para o céu e não ver apenas estrelas, mas uma presença que não quer destruir, quer apenas ser lembrada. E quando isso acontecer, quando o último humano olhar para o céu e sentir que conhece aquilo que está lá, então eles virão, não com armas, não com fogo, com silêncio, com a paz que é mais terrível que o caos. Porque o que mais assusta não é o que mata, é o que nos faz entender que talvez nunca fomos os únicos, e que talvez, desde o início, a humanidade não foi o produto da evolução, mas a resposta.